Começa o programa, Jailton. Eu vou começar, já comecei. Começa o programa, Olha, Jailton Alves. vocês estão vendo, gente, o que é que eu passo aqui. Dadai já quer criar confusão. Comece. Eu vou começar. Olha, boa tarde, meu povo, para quem é de boa tarde. Bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite. É uma alegria estar aqui com meu amigo Dadai, tá? A gente aqui pedindo permissão para adentrar na tua Casa Santa. Porque a tua casa é santa, porque estamos numa Casa Santa, que é essa TV de Itabuna, essa TV regional, que abarca hoje, através das redes sociais, uma infinidade de pessoas, um público diversificado, de jovens, crianças, adultos, gente de todas as idades, de todas as raças, de todos os gêneros, de todas as cores, porque esse programa é onde dois é feito para você, por nós e por todos nós. Por quê? Porque você continua sendo o tempero desse nosso baião. O tempero, aquele que dá sempre esse gostinho, aquele que nos sugestiona, aquele que nos apoia, aquele que nos direciona na tentativa de alcançar o alvo, alcançar essa seta que é tentar fazer um bom trabalho através de uma boa discussão, através de um bate-papo informal, sem pretensões de ser expert em nenhum assunto, mas bater um papo com você na sala da sua casa, como se a gente tivesse bebericando um bom vinho, ou tomando um bom chá, tomando um bom café, petiscando alguma comida, tá bom? Então um beijo grande para você. E hoje a gente vai discutir formadores de opinião e os destinos do Brasil. Fique à vontade para você fazer o programa sozinho. Eu vou assistir. Eu gosto do programa. Eu gosto do programa. Aí eu vou assistir daqui o programa. Você pode fazer o programa. Gente, eu agora quero passar para Dadai esse encosto, um dia vocês vão ver. Vai, encosto. Muito bem, professor Jailton Alves começou o programa muito bem, inclusive assim, com tanto equilíbrio, que é algo que me surpreende. Nós estamos felizes por estar aqui, mais uma edição inédita do programa Baião de 2, que você sabe, né? Vai ao ar às terças-feiras, no Inédito, às 9h30 da noite, e as reprises você acompanha aí durante a semana, procure lá no nosso site. O nosso site, todo reformulado, tem notícia, tem informações sobre os nossos programas, tem links para você, inclusive, acessar as nossas redes sociais. Tá aí, ó, Rafinha botou para vocês, a tviplay.com.br, por favor. E também tá aberto, entra, né? Comenta. Você também pode acompanhar o nosso programa ao vivo lá pelo Facebook. A gente também está lá nessa plataforma social tão, né, famosa. Embora o Facebook tenha sido meio que abandonado, a gente também pode ser contactado lá no Instagram. Procura pela gente lá, TVI Play Oficial, e você encontra lá o nosso Instagram. E a gente também está no WhatsApp. A gente tem o WhatsApp. A gente está também no YouTube. Você pode contactar a gente. Para você não ter que decorar tudo, entre no nosso site. Lá na barra do site, você vai encontrar os meios, né, para você falar com a gente. Muito bem, o programa de hoje vai abordar uma discussão muito importante e interessante, porque a gente não fala muito sobre isso. Formadores de opinião e o futuro, né, do país, do Brasil. Formadores de opinião, quem são eles? Na verdade, são pessoas que nós admiramos. Admiramos por alguma razão. Ou porque são experts em seus universos de trabalho, ou porque têm uma sabedoria incontestável, ou porque são professores, educadores, mantêm contato com o grande público. Ou artistas, e né? O pior é isso. Ou meros artistas que, porque eu entendo que são divertidos, acabam influenciando a minha opinião. De maneira geral, o Brasil não tem grandes experiências positivas nessa seara aí, porque de uma maneira equivocada, muitos jovens, muitos adultos, muitas famílias têm sido orientadas para tomar decisões a partir de referenciais equivocados. Os formadores de opinião nem sempre são positivos, mas às vezes são necessários. Para falar disso, a gente está tentando aqui elaborar um programa com blocos diferentes. Vamos falar sobre os formadores de opinião na arte, na política, na educação, na mídia. Vamos falar sobre os formadores de opinião na família, porque dentro da família também tem que ter, viu? É importante que a gente tenha alguns formadores de opinião na família, o pai, a mãe, tem que ser referenciais. Para iniciar a nossa conversa, a gente não podia deixar de pontuar o momento político do Brasil.
A gente está acompanhando, inclusive, aí uma série de entrevistas sendo dadas pela televisão, né? Debates, né? Debates. E aí eu quero começar com uma coisa que eu estou rindo, porque só pode ser digno de piada, de riso, que é a participação do Bolsonaro aí nas redes sociais. A primeira coisa que eu queria destacar é o seguinte: você que está em casa pode querer votar e pode admirar Bolsonaro, porque é um direito teu. O que eu vou dizer aqui tem a ver com análise minha, como professor de filosofia, com Sua alguém, opinião, né? minha opinião. O que eu penso? Bolsonaro, ele diz coisas que nós gostamos de ouvir, tipo, bandido tem que apanhar, sequestrou, matou, tem que levar bala. O que nós queremos ouvir, porque nós estamos tão carentes de justiça, tão carentes de qualquer amparo, que quando chega alguém e diz assim, eu sou candidato à presidência da República, e eu quero, sabe, meter bala no assaltante, no assassino, no cruel, eu quero... eu falo, poxa lá, me representa. Mas veja bem, porque eu estou rindo. Um presidente da República não pode decidir que amanhã todos vão ter armas em casa e que amanhã nós vamos meter bala nas pessoas. Sabe por quê? O Brasil é um país consignatário da ONU. Ele precisa respeitar as delimitações dos direitos humanos. Ou ele vai romper com a ONU, vai romper com o mundo e fazer do Brasil uma república bolsonariana. Entende? Igual Bolivar, né? Então, Bolivariano. Então, por favor, no mínimo é engraçado alguém querer ser presidente com poderes de Deus. Não é nem de ditador, não, de divindade. Então vamos com calma. Bolsonaro forma opinião. Mas essa opinião, ela precisa ser criticada, E analisada. avaliada. Tanto que forma que ele já foi candidato, não, está lá na Câmara há 7 mandatos, é? Ou 5 Eu mandatos? nem sei, viu? Porque, na verdade, Foi a ele vida toda, né? ele é eleito pelo Rio de Janeiro, né, se eu não me engano. Ele e o filho. E eu não vou dizer aqui que eles são, como legisladores, eu não vou dizer que eles são ruins, não. O filho dele e ele, pelo menos, tem uma trajetória aparentemente idônea, assim, né? Sem grandes máculas, sem manchas, né? Eu digo grandes porque algumas têm, sim. Uma coisa interessante do Bolsonaro, enquanto formador de opinião, ele fala coisas que muita gente não tem coragem de falar e gostaria de falar. Isso é verdade. Tá? Enquanto algumas pessoas dão tapinha nas costas, ele diz coisas que fere pessoas, que ataca diretamente a pessoas, a instituições inclusive, e ele diz mesmo, é o que muita gente tem vontade de fazer e não faz. Não faz porque tem rabo preso, não faz porque não quer deixar de dar tapinha nas costas, não faz porque tem que ser agradável a A, a B ou C, né? Então, isso eu gosto dele. Isso eu sou muito parecido com ele. Não, isso é. E isso paga-se um preço, tem um preço para isso. Mas pelo menos você, quando fala, não diz, por exemplo, que pretende realizar o inexequível. Inexequível. O que não pode ser feito. Não, porque no Estado democrático e de direito, você tem uma Constituição que você tem que seguir. Além disso, você tem assim, os 3 poderes, as instituições, as instituições públicas, e você não é dono do Brasil. Então, o que às vezes me espanta, não é às vezes, o que geralmente me espanta é que entra um candidato desse, um político desse, e ele promete trazer as nuvens do céu para serem implantadas nas ruas. E tem gente que acredita, claro que isso é uma metáfora que eu estou utilizando, né? Nenhum presidente vai dirigir o Brasil por sua mera vontade, né? Existem leis, essas leis têm que ser aprovadas, existe um Congresso que junto lidera o país, junto governa o país. Então, por exemplo, tem gente que quer brincar. Tem gente que brinca de ser vereador, brinca de ser prefeito, brinca de ser deputado, brinca de ser senador, brinca de ser presidente. O Trump mesmo brinca de ser presidente. Um menininho rico que resolveu brincar de ser presidente da nação mais importante do planeta. Aí tá aí o que é que ele está fazendo. É complicado. Xenófobo. Então o problema... Eu acho complicado esses do formador, o problema dos discursos do formador de opinião é um problema muito sério, porque, por exemplo, revela, na verdade, a essência que esse outro é. Num país onde a educação está lá na escala mais pífia em comparação com outros países. Saiu uma pesquisa há poucos meses atrás que o Brasil, em leitura,
com relação ao primeiro mundo, nós estamos atrasados 250 anos. Então, num país que não se lê, num país que não se analisa, num país que não se critica, num país que as pessoas não têm essa formação, né, educacional de estar preparado para discussões. Então, alguém que chega, que promete... É o Sassamutema. Tu lembra daquela novela da Globo Sassamutema, que até quem fez foi aquele... Lima Duarte. Então, basta de sassasmutemas, né? A minha preocupação é essa, por exemplo, num país, enquanto processo político, sabe, Dadai? Isso me deixa louco, Não, porque assim, meu Deus! Essas figuras públicas, elas acabam representando ideologias assim, macros, né? Embora o discurso seja subjetivo, seja só deles, mas há uma ideologia macro que está ali norteando. Por exemplo, você pode estar pensando aí, mas ele é o paladino, ou seja, aquele que representa a ética. Se diz, né? Se diz. É a mesma coisa. Desculpe te cortar. Não, ele se diz, o paladino, se diz, como aquele que é vereador em Salvador, que foi eleito o vereador mais votado de Salvador, que é aquele Igor Canário, que todo mundo sabe quem é Igor Canário, a imprensa sabe, a justiça sabe, a polícia sabe, foi eleito, foi um dos vereadores mais votados e se considera o quê? O príncipe do gueto, né? O príncipe do gueto, o príncipe da periferia. O que é isso? O representante da periferia? Não é representante de periferia coisa nenhuma. Então, o problema é que essas pessoas, observe, o Igor Canário se tornou vereador. Mas é porque, não, porque eu tenho nada contra Igor Canário, viu, não, gente? mas você sabe o que a é gente isso? está tratando da questão formador de opinião. Não. O perigo que é. Não, mas a questão aí, sabe o que é? É porque assim, é aquela outra questão. As pessoas estão migrando lá sei lá, do show business, sabe, da música, do teatro, do cinema, da TV, para serem representantes políticos. Você vê, o próprio Trump, nos Estados Unidos, ele era empresário, mas ele tinha um programa lá, se não me engano, Aprendiz, alguma coisa desse tipo. Um reality show que ele coordenava, que ele apresentava, e que de repente ele aparece. Você vê, João Dória Júnior, que é empresário, mas tinha um programa também na TV, foi lá para a Prefeitura de São Paulo e agora o Estado, né, quer ser governador. Outros fizeram esse caminho, né, esse percurso, saem da arte e tal, que é um problema, porque eles entendem, como eu sou um bom formador de opinião, aqui na minha seara, no meu âmbito, eu posso ser representante desse pessoal. Que é o grande perigo quando a gente se trata em formador de opinião e destino do Brasil. Observe, eu vi uma pesquisa essa semana que a Globo News apresentou. Nesses últimos 4 anos, teve uma pesquisa do IBGE que apenas 19... Olha, isso foi a Globo que diz no programa da Globo News que eu assisti meia-noite. Desses que estão aí na Câmara, os deputados, senadores, esses que estão aí, apenas 19% de todos os projetos em 4 anos foram votados. Então esses caras não fizeram nada numa Câmara que é a mais cara do planeta Terra. Nós sustentamos esse povo, dinheiro público. Então, assim, só para concluir isso aí, apenas 19%. Agora, pasme, olha os projetos. Por exemplo, dia que o ser humano viu o disco voador no planeta, o dia do Rotaractiano, e isso foi, teve até uma crítica sobre isso, dia de não sei o quê. Me diga se eu quero saber o projeto, dia disso. Quer dizer, criou só datas e projetos. O problema não é nem a atuação política deles. Não, é o grande problema, sim. Não, mas escute. O problema da atuação política deles é uma questão à parte. O problema é eles continuarem sendo formadores de opinião. Porque, veja, problema grave. Embora não tenham representatividade nenhuma, porque eles não produziram o trabalho que deviam produzir, eles permanecem sendo formadores de opinião. E ganhando dinheiro público. Na minha cabeça, o grande problema está nesse caso. A gente não avalia, não é? O cidadão brasileiro não é capaz de discernir o que esse pessoal está fazendo. Não é possível, né, Dadai? Mas veja, para não ficar parecendo que a gente está falando apenas de Bolsonaro, que a gente começou com ele, vamos também falar dos outros. Você vê, Ciro Gomes representa uma espécie de centro-direita. E aí a ideologia dele também forma opinião para quem concorda com essa perspectiva política. Que vai salvar o Brasil da violência. Exatamente. E o narcotráfico domina todo o Ceará, que já está entrando em São Paulo. Mas aí veja, você vê... Não sou eu quem está dizendo não, são as pesquisas, viu, pessoal? Mas veja... São os institutos como IBGE, os mapas da violência, etc. Não sou eu que está dizendo não. Mas veja, aí você vê, Alckmin
representa a direita e a manutenção de uma ideologia política que está E aí. está envolvido no processo que o Ministério Público acabou de denunciá-lo, envolvido no processo, como Haddad também, como réus, mas inclusive. Veja, mas o que São os candidatos. Não, mas veja, o que seduz em Alckmin e o que seduz em Ciro Gomes... É o discurso. Não é o que eles fizeram, não. É o discurso e a ideologia está por trás. Ou seja, eu não voto em Alckmin, ou quem vota em Alckmin aí, a gente não vota em Alckmin porque Alckmin foi bom ou mau presidente. A gente vota em Alckmin porque ele representa uma ideologia. É essa ideologia que está formando opinião. Veja, o que é pior? Aí você tem Marina Silva, como ela está discutindo a questão do meio ambiente, discute a questão sabe, ambiental. Aí, como essa questão é menos... ela só é do discurso, não é importante, mas na prática a gente está lá colocando ela meio de lado. Aí as pessoas dizem, eu não voto em Marina porque eu não acho Marina, sei lá, eu não gosto de Marina. Aí você tem outros, né? Tem aqueles folclóricos, tipo Levi Fidelis, né? Cabo Fidelis. Não, Levi Fidelis, ou ei, Maé, o que nunca lembra? Todo mundo lembra, virou folclore já. E aquele outro Enéas? Enéas morreu. Eu sei que morreu, Dadai. Sim, mas eu sei, eu tô falando, ele é um desses folclóricos. É um desses folclóricos. Enéas era folclórico. Exatamente. Inteligentíssimo, apesar de Também. inteligentíssimo. Mas veja, a gente vai para um intervalo rapidinho e vamos voltar O Cabo Fidelis. ainda falando um pouco desses formadores de opinião na política, para que você fique atento e alerta. Vá tomando um cafezinho, pensando Vamos sobre o votar assunto. no Cabo Fidelis. Vote no Cabo Fidelis. Não é Fidelis não, menino. Cabo Fidelis era a favor da família. O Cabo Fidelis, eu quero o Brasil. Não é Fidelis, não. O Brasil progressista. É Cabo... Cabo Fidelis. Não, menino, Era. Estamos de volta aqui. O diretor do programa está aqui me ensinando, me dizendo, olha para ali, viu? Olha para cá. O diretor do programa. Nós estamos no segundo bloco do programa que discute hoje para vocês, ou com vocês, a questão dos formadores de opinião. Formadores de opinião e o destino político, né, desse país tão carente de opiniões sensatas, né? No primeiro bloco a gente discutiu, assim, de Ansapan, discutimos Ampassan, aliás, eu falei como? Ansapan. De solapo, assim, na verdade, uma vertente do nosso tema, que é a questão dos formadores de opinião na política, né? Esses candidatos que estão por aí tentando ou querendo representar um povo e um país sem nenhuma condição para isso. Nenhuma condição para isso. Cada um parte de uma ideologia muito centralizadora e muito restrita, assim. Um é só ambiente, outro é só a questão da violência, outro... e alguns com promessas absurdas, como a gente citou aqui, o caso de Bolsonaro, como aquele que pretende alterar leis e dinâmicas culturais e tudo a partir da vontade dele. O que a gente sabe que isso, no mínimo, é ingenuidade. Acreditar nisso é, no mínimo, ingenuidade. A gente falava também aqui no intervalo que a gente ia discutir agora a questão dos formadores de opinião nas artes, né, na música. E é importante você lembrar o seguinte, que o formador de opinião, ele se vale da ignorância alheia, da ignorância do outro. E aí já eu estava lembrando aqui de algumas figuras públicas assim que nós conhecemos, que são doutores, mestres, advogados, sabe, juristas, são educadores, e eles, ainda assim, mesmo com essa formação toda, eles são absolutamente ignorantes. Então vamos lembrar você falou uma coisa interessante, que ignorância... A ignorância contempla a todos. A ignorante, a ignorância não é sinônimo de não letramento, de não ter tido acesso a conhecimento. A ignorância, ela ocorre diante daqueles que, mesmo com letramento, mesmo com conhecimento, eles optam por negligenciar as evidências, por priorizar os próprios desejos, interesses. A ignorância é um fenômeno extraordinário, né? A gente tem que combater todo dia a ignorância entre letrados, não letrados, todo mundo. Uma forma de ignorância que tem assolado a nossa sociedade é a que dá legitimidade e voz a alguns pseudo-artistas, ou alguns artistas até talentosos, ou outros não, que decidem defender ideias e os outros vão atrás. Essa semana passada, se eu não me engano, um desses artistas, que é um cantor sertanejo, gravou um vídeo no Instagram e fazendo uma defesa de um monte de ideias. Por exemplo, as ideias de que a mulher ganhar menos é legítimo, sim. E que ele ainda disse assim, ó,
Pergunte à mulher desempregada o que ela prefere, se ganhar menos ou continuar desempregada. Esse cara é idiota. Esse cara é Eu idiota. falo o nome dele, eu vou falar o nome dele. Fala sim, claro que tem que falar. Você tá nas aquele- redes sociais. É aquele Costa, né? Eu nem sei quem é essa coisa. Eduardo Costa. Pelo amor de Eduardo Deus. Costa. Ele fez essa infeliz declaração, mas ele não é o único não, viu? Quer dizer, uma declaração preconceituosa, uma declaração machista. Exatamente. Que não é. Observe, e mulher não é minoria. O Brasil tem o quê? Quase 53% de mulheres no Brasil. Nas universidades são mais de 52% de mulheres na universidade. Então mulher não é minoria no Brasil. Aí um idiota desse faz um comentário desse. Foi como essa semana na aula. E desculpa, só para frisar aqui uma coisa que ele falou. E ele disse ainda assim no final do vídeo, Sim. ele disse que, mas eu não sou machista. Ah, não, é a mãe dele que é, e o pai dele. Ele é tão idiota e tão machista que ele foi criado dentro de casa, né? Que o preconceito é criado dentro de casa. Um imbecil desse faz um vídeo desse, coloca nas redes sociais e acha que tem o direito de fazer uma ofensa dessa a toda uma classe. Ele atacou a todas as mulheres do Brasil. Né? Dizer que é preferível a mulher não ganhar menos do que ficar desempregada, que tem que ganhar menos mesmo. O que é isso? Esse cara é imbecil. E o pior é que tem gente que ainda reproduz um vídeo desse e concorda com um idiota desse. É porque agora, assim, muita gente está em casa ouvindo a gente, fica pensando assim, mas eu concordo, é melhor do que estar passando fome. Mas sabe por quê? Não se Porque trata disso. a gente começou agora a se contentar com migalhas, a migalha, com sabe? resto, com lixo, com petisco. A gente passou a se contentar com o pouco. Agora, assim, só para a gente não cometer aqui uma injustiça. Nós falamos de vários candidatos, mas não falamos de Lula. Sabe por quê? Porque ele não é candidato ainda. Nem vai ser. Ele está lá com a candidatura registrada, mas está sob júdice, né? Está lá julgando para ver se ele pode ou não. Por isso é que eu não falei dele, embora eu saiba que mesmo silenciado pela prisão, Lula, sim, forma a opinião de muita gente, de muitas categorias profissionais. Muita gente estudada. Muita gente. Forma a opinião de muita gente. Então, Lula não foi citado, mencionado no começo do programa apenas porque ele ainda está preso, não está ainda fazendo, né, campanha, nem só por isso. Mas a gente sabe que o PT, ele carrega uma força enorme de agregar, né? Basta você observar o que está acontecendo na Bahia, né? A Bahia tem uma educação sucateada, toda ela. Pública, toda ela. A educação tanto do ensino superior quanto do ensino básico, sucateada. As escolas, e eu posso dizer isso, porque eu sou educador da rede pública. Então eu posso afirmar isso. Sucateada. E a gente vai reeleger o candidato. Então, de algum modo, ele está aí com acho que 50% ou mais de preferência nas últimas pesquisas e ele vai ser reeleito. Aí você olha para a Bahia, pensa na Bahia e aí você diz, educação, vai bem? Não. Saúde? Não. Segurança? Não. Estradas? Não. A gente tem uma estrada, inclusive, que foi inaugurada, que está na mente das pessoas, né? Que é a Ilhéus Itabuna, a duplicação, que já foi inaugurada, o contrato foi assinado, e não tem uma máquina lá arrancando, nem tem nenhuma pessoa capinando. Mas a gente está indo na vibe de que ele vai fazer, de que ele é quem fez, de que ele é quem pode. A formação de opinião tem esse poder, né? De convencer as pessoas até do invisível, de enxergar o que não está lá. Fazer o quê? Os artistas também agem nesse caminho, viu? Alguns artistas se intitulam representantes de uma série de ideologias. Eu vou dar um exemplo para você, que você vai lembrar disso, que você é vovô, você vai lembrar. Você vai lembrar, você vai lembrar. Muita honra. A década de 1980. Eu não era nem nascido, Dadai. Ô pai, já era rapazinho. Década Eu de sou 1980. geração Z. Entre a década de 1980, para você entender, viu? Deixa eu falar com você para você entender. Nós tivemos o AI-5, que foi um ato institucional número 5, que a ditadura militar restringiu os direitos de todo mundo, né? Aí, logo depois, com a redemocratização do Brasil, que foi consolidada com a Constituição de 1988, que está agora celebrando, inclusive, 30 anos, né, esse ano, ela estabelece a democracia, né, e a ordem democrática passa a ser o nosso sistema. Aí, de 1988 em diante, eu tenho a década de 90 toda
sendo formada por uma nova categoria de músicos, de artistas. Aí você vai lembrar bem disso. Veja, primeiro nós tínhamos, na ditadura, uma arte e uma música engajada por liberdade, lutando por liberdade. Eram pessoas sendo exiladas, sumindo, sendo mortas, apanhando contra a ditadura e por uma liberdade que não tinham. E Bolsonaro afirma que não teve ditadura no Brasil. Não. Que Foi isso, como alguns nazistas dizem que nunca houve o nazismo, que nunca houve morte de judeu. Não foi golpe militar, foi revolução. Mas veja, na sequência, a gente tem que realidade musical, por exemplo, artística. A gente tem aquelas pessoas que estão lutando ali, já estão livres, década de 80, ali, já estão entendendo a liberdade de maneira mais sólida. É o final dos governos militares. Aí eu tenho uma arte meio nessa categoria do rock, do engajamento social. Aí, na década de 90, pronto, somos livres. O que é que aparece? Músicas dizendo assim, ó, rale a sua checa no asfalto, desça na boquinha da garrafa, abra a garrafa e beba o refrigerante de guti-guti. Botando a mulher na condição de, sabe? Porque eu sou livre agora, vamos botar... Aí eram representantes da liberdade musical, agora eu posso dizer o que eu penso na música. Aí, no final da década de 1990, começo do século XXI, o que é que aparece? Um discurso do tipo, isso é feio, não, isso é feio, não pode colocar a mulher nessa condição. Aí vamos para uma outra realidade, que é enaltecer a mulher. Quem aparece, além da sofrência que você citou, aparecem as Anitas, As frutas. As Anitas E as mulheres frutas. e as mulheres frutas dizendo o seguinte, você não pode falar que eu sou puta, nem me mandar descer, não, viu, no asfalto não, nem na garrafa. Eu me mando. E eu, então, agora vou dizer que eu vou descer. Porque agora eu sou empoderada. Porque agora eu sou empoderada. Essas pessoas representam ideologias e elas são formadoras de opinião. Sim. As meninas estão entendendo que serem empoderadas é, por exemplo, gravar um vídeo beijando meninos e meninas, como está aí no WhatsApp de muita gente, um vídeo de estudantes, né? Você viu esse vídeo? Rapaz, eu vi, eu recebi, apaguei, eu deletei. Eu nem passo essas coisas. Primeiro, eu não gosto. É um vídeo que envolve criança, vídeo que envolve violência, vídeo que envolve qualquer... Eu elimino na hora. Eu nem passo. Eu elimino na hora. Eu faço sempre isso. Eu sempre fiz isso. Um horror. Porque não me interessa. Um horror. Ó, esses formadores de opinião, eles são terríveis, porque eles formam uma opinião de âmbito sociocultural. A gente estabelece uma nova ordem E cultural. ainda mais o artista, ou o que se diz artista, né? É. As pessoas seguem a ideologia do artista e seguem mesmo. Um dia desses, eu dou aula no curso de jornalismo e eu estava discutindo isso, né? Eu estava falando, gente, como pode a Anitta ser representante da mulher, do feminismo, da mulher brasileira, da luta da mulher brasileira? Aí eu lembro que algumas pessoas ficaram contra mim, mas eu estava pensando assim, gente, num país em que uma mulher leva um tiro na coluna, fica paraplégica e ainda assim vai lutar pelos direitos das mulheres. Maria da Penha, né? Que é aquela que representa uma luta enorme, gigante. Ela se Inclusive, vê... isso é tão visível porque os organismos internacionais obrigaram o Brasil a tomar uma providência legal. Não, e o pior não é isso. É você observar que esta mulher não é a representante do empoderamento. Esta mulher está sendo substituída por um discurso sexualizado de que a liberdade sexual é o único, então, é o único estandarte do feminismo. Dadai, eu sou muito velho. Eu estou velho e quero continuar sendo velho. Mas não dá na minha cabeça para entender. Não sei, não dá na minha cabeça para entender. Você vai para uma festa hoje, você não vê as pessoas não dançam. Porque elas não sabem dançar. Aí toca um barulho que chama música, que fala e mete, desce, a pessoa fica vapo, assim. 3, 4 minutos assim. O refrão é esse. Aí repete de novo. E mete, desce. Aí eu digo, é a mulher que está dançando? É a criança que está dançando? É o adolescente que está dançando? Essa geração, eu sei que é uma geração que a gente tem que acompanhar os tempos.
Mas o que é que essa geração vai deixar para a geração de amanhã? Porque a geração anterior a mim deixou muita coisa boa. Deixou não, quis deixar, porque... Deixou. Não. Deixou que eu sou fruto da geração. Mas escute, quis deixar porque o que vocês deixaram como legado não foi aproveitado não, filho. Em mim foi. Não, eu digo, a sua geração deixou para essa que está aí. Ah, sim. Foi abandonado. Abandonado. Quem é que pegou? Por exemplo, eu fico observando as meninas. Desespero. Gente, as meninas na rua. A gente ia pra uma festa assim de largo, tipo carnaval. Eu lembro que se a gente pegasse no cabelo da menina, assim, tinha uma brincadeira que era. Não sei se você lembra disso. Que era pegasse no cabelo da menina e puxar, pra ela olhar pra gente, a gente fazer um galanteio. Eu lembro que as meninas puxavam o cabelo e diziam, me respeite. Não pega em mim, não. Ali sim era meu corpo, minhas regras. Hoje, você vê uma menina dançando. Com short de 3 dedos. E atrás dela, uma pessoa simulando um ato sexual. E eu chamar aquilo de arte, porque isso também tá na televisão. E dizer que é normal, então eu tô velho. Porque isso não é normal. Vamos supor, televisão. Você é careta. Eu quero ser careta. Por exemplo, uma filha minha não ia passar por isso, que eu não ia permitir. Ela podia fazer, mas eu quebrava as pernas dela. Quebrava as pernas dela. Eu ia pra cadeia, filho. Ó o ECA. Você quer... Aí, Bolsonaro fala coisas que todo mundo gostaria de falar. Você tá entendendo? Uma filha minha não ia usar um short em 3D, nem ia descer embaixo, nem ia arrastar a checa no chão. Ô filho, não ia não, que eu rasgava ela todinha. Eu deixava ela nuinha no meio da rua. Ó, eu quero fazer uma homenagem aqui à minha filha. Minha filha tem 4 anos. Aí ela assistindo, eu permito que ela veja o que ela pode ver. Um belo dia, ela sempre assiste programa de criança. Porque assim, o próximo bloco, a gente vai falar sobre formador de opinião, pai e mãe, formadores de opinião. Não entre nisso agora, não. Não, mas só pra dar esse exemplo. Já vai dar um zap, vamos dar um... Então, gente, eu vou pro intervalo. A gente vai pro intervalo e volta já com formador de opinião, pai e mãe, porque eu quero que Dadai comece o bloco falando de Maria Flor. O mistério de Maria Flor. O mistério de Maria Flor, no terceiro bloco. Vai, vamos pro intervalo. Gente, voltando aqui com o Bel de 2, com o tema de hoje, formadores de opinião e os destinos do Brasil, ou o destino do Brasil. No primeiro bloco nós discutimos a questão dos formadores de opinião enquanto político, representantes do povo. No segundo bloco a gente deu uma passeada sobre os formadores de opinião, alguns artistas. E agora, nesse terceiro bloco, segundo bloco, nós terminamos com uma pergunta no ar. Mistérios de Maria Flor. Maria Flor é filha de Dadai. E agora a gente vai falar sobre, assim, formadores de opinião, pai e mãe, grandes formadores de opinião. O que tem na sociedade hoje é reflexo de que formadores de opinião com relação à família? Dadai, mistério de Maria Flor. Olha, uma coisa que é interessante, Maria Flor tem umas histórias que ela vai me ensinando, né? Ela tem 4 anos, eu estava dizendo no final do bloco anterior, mas ela diz o seguinte, ela estava vendo um dia um comercial na TV e mostrando a Anitta, que a Anitta ia apresentar um programa e ela olhou aquilo e ela disse... Ô pai, por que a Anitta tá vestida daquele jeito? Eu falei, de que jeito? Ela disse, com uma roupa tão curta. Acho que era não era nem roupa, era um durex. Um velcro? Não, um durex, esparadrapo? Esparadrapo preto, uma coisa assim. Por que ela tá daquele jeito? Eu disse, porque ela representa essa ideia de que a mulher pode se vestir do que ela quiser e tal. Ela disse, mas ali não é do jeito que ela quer. É do jeito que os outros desejam. O quê? Minha filha de 4 anos. O quê? Aí ela é filha de pra quem? o outro ver, né? Eu falei, eu concordo com você. Ainda bem que você está entendendo isso. Porque, veja, ela não está se vestindo daquele jeito porque ela se sente livre. Ela está se vestindo daquele jeito para atrair o olhar de quem vai consumir o corpo dela como produto. Então, na verdade, ela está presa, né? Ela está presa, ela não está livre. Não está livre. Entendeu? Então ninguém vem me dizer que aquilo ali é liberdade, não. Eu faço o que eu quero. Não, ali não é fazer o que eu quero. Ali é o produtor que decide. É uma indústria. E só para frisar, como a gente falou dos artistas que influenciam socialmente as pessoas, está dentro do nosso tema, até porque os destinos do nosso país estão sendo traçados por esses formadores de opinião. E nós temos que ter cautela para que o nosso destino não seja a fossa, o poço. Porque eu não digo nem mais que a gente chegou no fundo do poço. Acho que a gente chegou no fundo do poço, já pegamos uma marreta, quebramos o fundo, já estamos lá no subsolo. Sob pena de depois nós não nos queixarmos, né? E dizermos, eu não sabia. Sabia sim.
Nós temos que fazer a diferença. Omissão. Crime de omissão. Seus pais formaram tua opinião. Sim. E tem coisas que eu, assim, eu dou graças a Deus aos pais que eu tive, Dadai. Cruéis. Muito cruéis, sim. Tem os porquês que não vem ao caso, mas, assim, eu parabenizo todos eles. Sua mãe ainda é viva. Viva, graças a Deus. Porque o que eu sou resultado deles. Porque esse é o primeiro ensinamento que a gente aprende dentro de casa. Depois a gente vai para a escola. Na escola você, já internalizados, você já com esses valores internalizados, você vai convivendo com esse outro, com o colega, com o professor e etc. E você vai formatando essa sua personalidade, vai formatando sua identidade, você vai construindo isso junto. Mas essa base foi feita na família. Me fala uma coisa que seus pais te ensinaram. Sim. E que eu não abro mão. E que você marcou assim, isso aqui é algo extraordinário. O que é do outro é do outro. É do outro. Nunca chegue em casa com nada do outro. Não aceite nada do outro. É do outro. Porque se você chegar em casa com alguma coisa que é do outro, eu lhe quebro as mãos. Eu lhe quebro os dentes, eu lhe quebro a cara. Não, não é metáfora, não. Não, criado assim. Eu sei, não, eu acho ótimo. Não, isso foi maravilhoso. Você estava falando aí. Outra coisa que é um valor para mim comensurável. Nunca minta. Não minta. Fala sempre a verdade. Porque eu quero saber pela sua boca se você fez. Se você fez, tudo bem, vou compreender. Vou lhe bater. Mas se você não fez e estão lhe acusando, eu vou te defender. Isso é maravilhoso. Não eu estou lembrando aqui de alguns ensinamentos de meu pai e de minha mãe. Eu lembro de um que é fantástico. Meu pai tinha um horror ao filho que reclamava da comida. Horror. Porque ele foi alguém que passou por muita dificuldade. Então ele dizia assim, você dizer que a comida é ruim, que você não vai comer essa porra, você vai dizer... Nunca. Meu pai nunca admitiu que a gente dissesse assim, essa comida aqui é uma não porcaria. presta, é uma porcaria. Imagine. Meu Deus, acho que meu pai... Quebrava seus dentes. Maria... Não tinha conversa. Ai, que formadores de opiniões, né? né? A minha coisa era assim, ó, ele fazia questão de, no final do ano, comprar ou fazer algum brinquedo para dar a gente. E é óbvio que a criança, ele compara, né? O brinquedo que ele recebeu com o brinquedo que o outro recebeu. Aí eu lembro dessa cena, minha mãe, e a sabedoria de minha mãe, que é uma pessoa a quem eu agradeço eternamente, de um dia que meu pai fez um brinquedo para mim, de madeira, um carrinho de rolimã, que ele fez escondido no corredor de minha casa. Na minha casa tinha um corredor. E aí ele foi lá e fez. Eu não sabia que ele tinha feito. E aí tinha a história de pedir a Papai Noel. Eu pedi a Papai Noel que foi, meu Deus, foi um instrumento musical, eu não lembro qual foi. Que eu fiz a cartinha e tal. Que eu tive infância de verdade, viu? Aí eu lembro que chegou o carrinho de rolimã. E eu não queria o carrinho de rolimã. Porque eu queria... Aí eu disse, mas eu não pedi, minha mãe. Eu não pedi. Aí ela disse assim... Eu não quero isso. Aí ela disse assim, ó. Olha o que minha mãe falou pra mim. Ela disse assim, mas Adailson, você tem que entender que Papai Noel vai ficar triste com essa sua recusa. Aí eu disse, mas por quê? Eu não disse a ele, não mandei a carta pra ele. Ela disse, olha, o presente de Papai Noel, cada criança tem um Papai Noel. É o Papai Noel dela. E o presente que ele está te dando é o amor. E amor não tem um preço, uma qualidade. O brinquedo é só para você lembrar que ele te ama. Você lembra disso, é verdade. Gente, ó, eu disse para minha filha isso. Eu tô emocionado. Não, o brinquedo, ó para isso, o brinquedo é só para você lembrar que Papai Noel te ama. Não não tem valor, não é, sabe? Não é o valor material, né? Até hoje eu lembro disso e eu acho isso fantástico, porque não é o valor, né? Não é fantástico? O pai é formador de opinião. Formador de opinião. Agora, eu preciso falar com o pessoal de casa, sabe o quê? Você que está em casa, por favor, você é pai, ou vai ser, almoça com o teu filho, janta, não deu para jantar para almoçar, porque o seu trabalho não deixa, conversa com ele. Antes de dormir. Não deu, porque você trabalha o dia todo, e eu entendo sua realidade, manda um zap. Não deu, chegou em casa, está dormindo, vai lá e dê um abraço, dê um beijo, cubra, bote a coberta em cima, diga que ama, de algum modo conduza, porque se você, um pouquinho, se você abandonar,
Eu sempre digo isso. Se você abandona seu filho, o mundo abraça. Abraça. Se você não educa, o outro vai educar. Se você não orienta, o outro vai orientar. É verdade. Tá? Então tá na hora de você começar a fazer isso. A ter tempo. Exatamente. Até para depois não correr o risco de você ir perder tempo indo na delegacia, não perder tempo indo numa clínica, tá? Porque ele está internado, pode estar internado com problema de droga, tá? Ou e você não acordar de noite com a polícia te ligando porque o carro bateu, ele está na valeta morto, preso nas ferragens do carro. É realidade, é o que a gente vê toda hora. Não, e outra, olha como a família é importante nesse caso. Porque ela pode interferir, inclusive, no gosto artístico Sim. e na decisão política. Sim. Nosso primeiro e segundo bloco. A família pode deliberar, ajudar a criança a ter algum discernimento, algum senso crítico. Porque, veja bem, quando a gente elege um candidato, ou quando a gente escolhe um estilo musical, a gente está escolhendo um pouco de nós, está expressando um pouco do que nós pensamos. Olha, né? Dadai, eu tenho um aluno, viu? Eu fiz um trabalho na escola, lá onde eu trabalho, e nós fizemos um festival de artes, com dança, teatro, poesia, música, e eu coreografei aquela música Vida de Gado, do Zé Ramalho, né? E fiz uma coreografia muito bonita com o pessoal da 8ª série, trabalho lindo. Aí teve um aluno que falou assim, professor, sim, a gente estava ensaiando, aí o menino começou a chorar. Aí eu falei, por que você está chorando? Ele falou, professor, eu amo essa música. E eu me lembro que o pai dele tinha falecido, ele falou, eu aprendi a ouvir essa música com meu pai lá na roça. E eu amo essas músicas. Olha, aí eu fiquei muito feliz vendo uma pessoa hoje, né, século XXI, uma adolescente, 13 anos, gostar de Zé Ramalho. Então nem tudo está perdido. Não. Olha a importância do pai. O pai formou o gosto musical deste filho. Olha a importância nossa. E a memória afetiva que tem aí, né? Olha. E ele só gosta desse tipo de música. Ele gosta de Renato Russo, gosta de Cazuza, gosta da fina flor da MPB, porque ele diz que o pai ouvia isso todo dia. Olha que coisa linda. Além do mais, assim, ó, não se convença pelo discurso de alguns de que família só é o pai, a mãe e os filhos. Pense, família também pode ser outras coisas. Pode ser o pai, o filho, a mãe e o filho. Pode ser o irmão e o irmão, a tia, o irmão, a avó. Sabe? Para de querer botar... O amigo. E para querer botar em caixinha o que está muito além dela, né? Então, assim, é preciso que a gente considere que família é qualquer um que eu elejo. Inclusive já fizemos um programa isso. Exatamente. Família ou parente? Parente é sempre família, né? Parente é sempre família. Embora queiramos ou não, queiramos ou não, parente é família. Mas o diretor Rafael, não. Para ele não. Para ele e para Ailton Alves. Porque, né? Ai, meu Deus. Então, gente, ó, você que está em casa, você pai, você mãe, você tio, tia, irmão mais velho, avó, pensa nisso, você é um grande formador de opinião. Porque seu filho é reflexo de tu, tá? O gosto do teu filho é reflexo do teu gosto. O caráter do teu filho é reflexo do teu caráter. Então, inclusive tem até uma mensagem que já vi isso no Zap, né? Então, não veja por onde seu filho anda, veja por onde você anda, né? É um negócio desse. Não, porque... deixa eu te falar, só para você continuar a essa discussão, que a gente vai ter que ir para o intervalo. Sim. Mas assim, essa passagem é uma passagem inclusive da Bíblia, né? Ensina teu filho no caminho que ele deve andar. No caminho, e não o. Para você ficar pensando um pouquinho aí, nós vamos no último bloco resgatar esse Zap que ele falou aí, para a gente discutir como é que o WhatsApp e outras redes sociais que estão por aí têm formado opinião, e uma opinião tão idiota. Tão babaca, tão pífia. Estamos de volta agora, último bloco do programa. É uma pena, porque esse programa vai ter uma reedição. Vamos ter aí a segunda etapa, a segunda parte, a segunda fase desse programa. Nós estamos discutindo hoje, você que acabou de ligar a televisão, estamos discutindo os formadores de opinião no Brasil. E aí constatamos tanta coisa ruim, mas também algumas coisas boas que nós vamos destacar agora no final do programa. Falamos sobre os políticos que formam opinião e das mais equivocadas possíveis. Falamos dos artistas que formam opinião, interferem inclusive na vida política, né? Na vida cultural, na vida social, e que também podem ser danosos se você não tiver discernimento. E falamos também no terceiro bloco sobre os verdadeiros formadores de opinião, aqueles que podem inclusive conduzir as pessoas para uma lucidez maior, que é pai, mãe, família. Agora nós dedicamos esse
último bloco para falar de dois opostos. Primeiro, os formadores de opinião que estão na mídia. Indivíduos que parecem idiotas, movidos por algum tipo de insanidade, que estão na mídia, nos tais canais do YouTube, blogs, vlogs, produzindo todo tipo de imbecilidade. Um dia desses eu vi... E ganhando dinheiro. Menino, eu vi um dia desse, um canal desses, de uma menina que lança desafios. Aí ela lança, por exemplo, vamos ver se você consegue comer uma colher cheia de canela em pó. Mas nem pra morrer engasgada. Quantas jujubas você consegue colocar na boca? Aí tem lá, views. Quantas vezes clicaram? 3 milhões de views. Gente, por favor, gente, por favor. Olha, aí quando alguém me diz, olha daí, se você está falando isso por inveja. Desculpa. Sabe por quê? Porque você está falando isso, porque você não é um digital influencer. Você não é alguém... Olha os seus vídeos. Os seus vídeos têm o quê? 100 views? Mas eu quero ter 100 views de gente pensante. Prefiro a 1 milhão de views desses anacéfalos que sobreviveram. Porque não é possível que aquilo ali interesse alguém. Eu gosto de humor, gosto de programa de humor, acho que essa bobageira do humor para tirar o nosso... Tudo bem. Agora, aquilo ali é o espetáculo da estupidez e o povo aplaudindo. Então, esses formadores de opinião, por favor. Sem comentário. Mas, em contrapartida a essa tamanha imbecilidade, existe aquele... Você falou essa tamanha imbecilidade apontando pra mim. Aí nego. Foi, você falou. Tamanha imbecilidade, o assunto. Aí, de novo, também imbecilidade. O assunto, mas não é você. Não, eu Jamais. quero que você faça de novo em contrapartida a esse assunto de tamanha... Não aponte para mim. Vá. Em contrapartida, nós temos outra categoria de formadores de opiniões, uma categoria fantástica. E que tem muitos formadores maravilhosos que são os professores. Alguns professores maravilhosos que fizeram e continuarão a fazer a história desse país. Reler a história e o futuro desse país. Porque são professores tão fantásticos, tão maravilhosos, que constroem nosso pensamento, formatam até a nossa ideologia. Eu tive professores maravilhosos dessa forma, na minha juventude, no ensino médio, na faculdade. Ainda tenho hoje, que eu também sou aluno, e tenho professores maravilhosos. Mas não são todos não, viu? Eu não disse todos, seu louco. Eu só estou marcando. Sabe? Então tem professores fantásticos. Tem. E eu, para passar para a Dadá e depois também dos não fantásticos, né? Eu tenho professores, hoje que eu também sou aluno e gosto de ser, eu tenho professores do curso que eu faço como Lara Kawark. Olha, eu tive professores como Rui Povas. Olha. Olha, meu Deus, eu tive professores. Eu fui aluno. Eu fui aluno. Agora a palavra é minha. Como a professora Maria Auxiliadora. Eternamente. Professora Maria do Carmo. Eu tenho professores como PA. Fala o nome dele. PA. Paulo Afonso. PA, mas ele adora que chama de PA. Eu tenho professores como Rafael Freire. Eu tenho professores como o professor Roma. Jefferson, meu Deus. Para de falar, porque você vai ser injusto. Pessoas maravilhosas. Estou falando como aluno agora. Não, você vai ser injusto que você não vai conseguir falar de todos. Aí vai ficar dizendo, e eu não sei. Esses formadores de opinião. Mas também tem os que deveriam formar. Deixa eu falar, nem que seja um minuto, porque daqui a pouco o programa acaba. Entendeu? E o diretor não diz nada. O diretor daqui, Rafael, ele não diz nada. Se fosse ele que estava falando, corta, passa para ele. Ele fala o tempo inteiro. Vai. Eu queria também dizer que eu tenho que prestar uma homenagem aqui, inclusive uma homenagem póstuma, a uma diva da educação, informadora do que eu sou, boa parte do que eu sou como educador, que é Valdoris Pinheiro. Valdoris Pinheiro, Helena dos Anjos, Newton Lavigne. Helena é viva, viu? Helena é viva. Newton Lavigne, são figuras que marcaram a minha vida. Agora eu tenho educadores que não precisaram estar na escola para me educar, como Iraci, minha mãe, Adilson, meu pai, a Dilma, minha irmã.
E minha mulher, Thaisa, que inclusive fez aniversário essa semana, que eu quero deixar aqui um abraço e dizer a ela que ela me ensinou a ser a coisa mais importante que eu fui na minha vida, que é ser pai. A gente está aprendendo juntos a criar uma criança. Eu queria deixar essa homenagem para ela, porque os educadores, eles não precisam estar na escola, eles não estão... Eu aprendo com pessoas e com gestos em todo lugar. Eu aprendi um dia desses com um educador que é morador de rua. Ele recebeu de mim um saco de pão, porque eu tinha comprado o pão para levar para casa, e ele disse para mim assim no vidro do carro: eu tô com fome, me dê qualquer coisa. Na hora que eu olhei para ele e eu vi que ele não estava pedindo dinheiro, eu quero comer. Eu peguei o saco de pão e dei a ele. Mas só que eu dei a ele e os outros que estavam com ele pedindo comida estavam do outro lado, não estavam com ele. E eu parei o carro e fiquei observando, estava no sinal fechado, e eu fiquei observando ele abrir o pão e gritar assim, ó: fulano, Beltrano. E naquele saco de pão, ele compartilhar o pouco que ele conseguiu. Eu acho que a gente aprende com detalhes, a gente aprende com gestos de caridade, a gente aprende com respeito ao outro, seja lá quem for esse outro. Então, a gente tem que dar o aplauso para esses formadores de opinião. E a opinião muda todo dia com base nessas personalidades aí. Também quero parabenizar também uma grande formadora de opinião, Lourice, Laura Gomes, Raildes, que é também minha professora, minha colega, minha amiga. Então, existem pessoas maravilhosas que são verdadeiros formadores de opinião na educação. Então, essas pessoas formatam o futuro desse país, sabe? E que também exercem um trabalho político. Agora eu quero fazer aqui um destaque. Sabe? A TVI é formadora de opinião. Sim. E você sabia que o nosso programa, ele está no ar toda semana com um tema diferente, mas está aqui, está no Facebook, está no Instagram, está em todas as redes sociais, no YouTube. A TVI está em qualquer lugar, por isso que ela pode formar sua opinião e te ajudar a pensar melhor sobre vários temas. O nosso programa é um dos programas de uma grade repleta de pessoas querendo fazer com que você discuta, pense melhor. Acompanhe a gente, porque o programa está acabando, mas a gente continua aí na internet. O programa é só dele. A gente continua na internet. Procura a gente, tviplay.com.br. A gente volta no próximo momento com um novo tema e com essa pessoa enjoada, mas que eu Com essa aprendi coisa aqui a do meu lado. respeitar. Fazer o quê, né, E que filho? infelizmente eu tenho que amar. A gente tem que terminar o programa. Você tá Tá percebendo? Olha como tá abrindo. Quando abre assim, é o diretor dizendo: dá tchau, vai embora.